queridos ouvintes, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos estudar o capítulo 159, A Posse do Reino. Eu sou Lúcia Ericeira e farei esse estudo com vocês. Então vamos ao texto do benfeitor. Capítulo 159, A Posse do Reino, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas, que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda a prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgência a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verifica através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se lhe colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então, um texto muito reflexivo, sempre Emmanuel nos traz reflexões muito profundas, trazendo do Evangelho, trazendo do Novo Testamento, as pérolas que precisamos colocar em nossas vidas, essa riqueza que é o ensinamento de Jesus. E nós verificamos que esse alerta que nos faz Paulo, no caso, na época fazia aos discípulos, aos novos cristãos, ela permanece super atual em nossos dias. E cabe-nos ter essa contextualização desse alerta na época para que possamos trazê-lo para os nossos dias. E Paulo, ela estava na sua primeira viagem e em Listra ele sofreu um lixamento, ele foi apedrejado quase que até a morte, tendo perdido os sentidos e tido como morto pelos seus apedrejadores, eles o deixaram ali.
e ele foi mais tarde socorrido, e de Listra ele segue a sua viagem, sem se deixar abater pelos reveses, pelos aguilhões, pelos sofrimentos. E quando ele volta ali para Antioquia, voltando nas igrejas que ele tinha fundado, ele deixa esse alerta baseado numa experiência própria dele, de todos os sofrimentos que ele teria que passar em testemunho de Jesus. Então ele vai e confirma esses ânimos e faz com que esses novos discípulos, esses novos seguidores de Cristo pudessem estar preparados para todos os reveses, todos os sofrimentos, todos os testemunhos do caminho. Então, por isso é que ele deixa bem claro, não importam quais as tribulações, elas são necessárias para a conquista do reino de Deus. E aí, Emmanuel intitula essa nossa reflexão como a posse do reino. Isso nos leva a refletir: o que eu preciso para entrar, para conquistar esse reino? E deixando bem claro que não se trata de um local circunscrito. Como Jesus já nos alertava, o reino de Deus está próximo, porque ele está dentro de nós mesmos. E às vezes a gente cria expectativas totalmente equivocadas quanto o que é necessário para que conquistemos esse reino. Como é que nós vamos chegar a esse nível evolutivo a ponto de termos plenas condições de dar o testemunho como discípulos, como seguidores verdadeiros de Jesus? E Emmanuel começa nos alertando que o Evangelho não nos engana, em nos fazendo acreditar que não teremos desafios ou não precisaremos dar testemunhos, né? E que cabe a nós, a cada individualidade, esse esforço. E Paulo nos faz esse alerta de forma muito apropriada, tendo total autoridade no seu testemunho. E cabe nos lembrar a trajetória desse apóstolo extraordinário que é Paulo de Tarso e que tanta sabedoria conseguiu amealhar, adquirir para nos orientar também em nossas caminhadas ainda vacilantes. E quando se fala em testemunho do sofrimento, nós nos lembramos desde o primeiro passo de Paulo em direção a Jesus, quando na estrada de Damasco ele cai totalmente cego por aquela luz que ele ainda não tinha capacidade de encarar. E quando Jesus dirige-se a ele e ele pergunta, ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Imediatamente Jesus o previne logo, dizendo em seguida: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, já mostrando toda uma trajetória de sofrimento que ele teria que passar. Mais adiante, Paulo, já em Damasco, tendo perdido a visão para poder buscar sua luz interior, para que pudesse refletir com maior segurança, Jesus se dirige a Ananias, pedindo que Ananias fosse ter com Saulo, até então Saulo. E Ananias pergunta: mas Senhor, esse não é aquele que persegue os teus santos? E Jesus esclarece que Paulo era um vaso escolhido. E ele deixa uma frase muito emblemática quando ele complementa: esse é um vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios, aos príncipes e a todos os povos. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então aí nós verificamos essa necessidade de você passar por momentos de dificuldade, porque é a forma de nós
crescermos, de nós aprendermos, de nós evoluirmos. E Emmanuel faz uma metáfora, né? Como é que você vai forjar uma estátua a não ser a duros golpes do cinzel? Então, num paralelo, numa metáfora, muitas das vezes a nossa vida, ela é traçada por uma trajetória de dor, de sofrimento, que tem um significado, que tem um propósito. Muitas das vezes nós verificamos pessoas dizerem que os cristãos têm uma verdadeira obsessão pela dor, quando, na verdade, como nos diz Emmanuel, essa dor é o imperativo para a nossa própria educação, para que nós tenhamos condições de conquistar esse reino de Deus, posto que somos espíritos imperfeitos. E como aprender, se não pelo conflito, se não pelo confronto entre o homem velho e o homem novo que nós precisamos nos tornar? É muito cômodo você se manter numa situação de inércia, numa situação estática, mas nós precisamos romper com essa inércia. E o simples fato de rompermos com essa inércia já nos traz aflição, já nos traz dor, e é preciso que estejamos preparados. Na verdade, a expectativa de uma vida sempre tranquila é que traz a nós essa incapacidade de superar todos os reveses que precisamos passar durante a vida. Nós verificamos que Paulo ele se preparou muito bem para a sua trajetória. Ele aprendeu muito bem essa lição de que não adiantava ele recalcitrar contra os aguilhões. E ele começou realmente a verificar que sofrer por Jesus era o maior testemunho que ele poderia oferecer em sua vida. Então, nós temos que estar preparados, porque esse sacrifício, esse trabalho, essas dificuldades são elementos que nós precisamos para o nosso progresso, para a nossa autossuperação, né? Para que nós verdadeiramente possamos conquistar esse reino de Deus que é nosso por herança, que é nosso como filhos de Deus, como criaturas que são feitas de luz, somos lucigênitos. E Paulo, ele nos dá uma lição muito grande e principalmente nos fortalece. Se não vejamos alguns testemunhos extraordinários que ele nos traz, nos fortalecendo nessa certeza de que precisamos enfrentar, sermos fortes, na certeza de um futuro de luz que nos espera nessa trajetória que todos realizamos rumo a nos tornarmos espíritos puros na escala espírita, nessa caminhada que se faz passo a passo diante de tantos desafios. E a dor, na verdade, é o cinzel que nos aperfeiçoa, que nos molda, sem que necessariamente nos atribule, sem que necessariamente nos angustie, sem que necessariamente nos derrotem. Senão, aprendamos com Paulo, quando em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, ele nos diz assim: em tudo somos atribulados. É claro, faz parte da vida as atribulações, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Que possamos aprender com ele a enfrentar as situações da vida
sem nos deixar abater por nenhuma circunstância, porque como Ele mesmo nos ensina, nós podemos ser perseguidos, mas nunca estaremos desamparados. Que Jesus nos abençoe, e essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.